No dia 28 de junho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados oficiais do Censo de 2022. O censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE. A anterior foi feita em 2010. O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país. O Censo 2022 mostrou que Limeira tem uma população de 291.869 habitantes, o que representa um aumento de 5,74% em comparação com o censo de 2010. Projeções anteriores do IBGE indicavam que Limeira teria ultrapassado a marca dos 300 mil habitantes, o que não se concretizou. Nós conversamos com o prefeito de Limeira, Mário Botion, sobre o resultado da pesquisa e o que isso impacta na questão orçamentária do município e sobre os repasses de verbas. É bom a gente salientar que essas projeções, elas sempre foram feitas ao longo do tempo que corre desde o último censo, que foi 2010, pelo próprio IBGE. Então, essas projeções foram feitas pelo IBGE. E evidentemente que nós ficamos surpresos pela diminuição dessa projeção, né? E de fato, como você acabou de dizer, oficialmente tem 291 mil e uns quebradinhos, né? Não me lembro o número certo. Mas isso, não que isso faça uma grande diferença, né, o número por si só, mas ele faz diferença, eventualmente pode fazer diferença naquilo que a gente recebe no Fundo de Participação dos Municípios, que são recursos que vêm do governo federal e são destinados em função de faixas da população, número de habitantes. Município que tem mais recebe mais, município que tem menos recebe menos. Nós estamos ainda avaliando aqui na Fazenda se essa diminuição vai impactar em diminuição da nossa receita vinda do FPM. E existem outros índices que são colocados em função do número de habitantes, mas esse é o principal deles. E nós estamos acompanhando que o próprio Congresso Nacional, né, já encaminhou e foi aprovada uma lei que cria um período de transição. Por exemplo, no orçamento do ano que vem, que já mandamos para a Câmara, nós temos uma expectativa de receita, um valor de FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Se isso fosse alterado em função da diminuição do número de habitantes, teria que mexer no orçamento. Então, essa regra de transição faz esse período de transição, ele ocorrerá dentro dos próximos 10 anos. Então, a cada ano, né, se tiver ajuste a ser feito, os municípios que vão perder eventualmente receita, vai perder 10% em cada um dos próximos 10 anos, para que o município também se acomode e não tenha um impacto tão significativo na sua receita, que em muitos casos não é o nosso caso. Mas a grande parte dos quase 6 mil municípios que tem o Brasil afora, boa parte deles vivem fundamentalmente do Fundo de Participação dos Municípios. As demais receitas, elas são bem pequenas, então isso causa transtorno ainda maior para os municípios menores. E, prefeito, com o orçamento já planejado, né, aprovado pela Câmara, de certa forma a Prefeitura pode contestar esses números se houver prejuízo já com o orçamento aprovado? Olha, esse é um regulamento federal, né? O Fundo de Participação dos Municípios tem uma lei que regulamenta a destinação dos recursos em função do número de habitantes. O que foi feito agora recentemente criou-se uma transição para isso. Então a gente não tem muito espaço para fazer algo do ponto de vista jurídico, né? Até porque já foi criada essa transição. Tenho certeza que se nós tivermos uma diminuição, essa diminuição só será feita em 10% a partir do ano que vem, né? E isso não vai impactar tanto o nosso orçamento. Em função do último censo, que é o número oficial de 2010, Limeira teve um acréscimo de quase 6% na sua população. Nós estamos falando aí de 2010 para 2023, é um período bastante grande, mas o importante é nem que a cidade cresça, né? Existe uma tendência, e aí não é Limeira, mas é no Brasil, nós estamos tendo uma diminuição da taxa de natalidade. E isso significa que os municípios vão crescer mais lentamente, o que de um certo ponto de vista também não é ruim, né? A cidade vai se estruturando, tem mais tempo para se estruturar, para receber esse aumento que vai ser menor ao longo do tempo. No ranking de população dos municípios, Limeira está na 26ª colocação no estado de São Paulo, na 46ª colocação na região sudeste e na 94ª posição no Brasil.
A atual edição do censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento em razão da falta de recursos do governo. Rafael Coelho para a Rádio Magnífica.